Precisamos falar sobre isso aqui. Dá uma olhada nesse vídeo. E aí, vamos lá. Você mencionou que, na média da população, é uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 aprovam, 27%, vou botar assim, né? 64 a 27. Vou entender como 2/3, 1/3. Olha, do ponto de vista da divisão de gênero, o que acontece? 51% das mulheres aprovam e 79% dos homens aprovam. Olha a diferença em termos de posicionamento, de intensidade de aprovação. Embora também entre as mulheres a maioria tenha aprovado a operação, é muito distante da posição acachapante, eu diria, né? Praticamente 8 em cada 10 homens e metade das mulheres. No desaprovam 17% dos homens e 36% das mulheres. Então, o dobro em relação à desaprovação dessa operação da terça-feira entre homens e mulheres. Esse vídeo é um trecho de um comentário da Flávia Oliveira, que é uma economista, faz participações ali na Globo News já há bastante tempo, e ela tenta ali fazer uma divisão da opinião pública em relação à aprovação ou desaprovação da mega operação da polícia na semana passada, ali no Complexo do Alemão e da Penha. Então ela fala, homens apoiam, né, 75% dos homens apoiam e 51% das mulheres apoiam. Então os homens apoiam mais do que as mulheres, como se isso fizesse alguma diferença, né? Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Muito bem, como eu falei na introdução desse vídeo, não faz muita diferença se 75% dos homens aprovam e 51% das mulheres aprovam, o que significa que a maioria da população aprovou a mega operação no Rio de Janeiro, mesmo com aquela quantidade imensa de mortes, mesmo com as pessoas sendo obrigadas a colocar aqueles corpos ali na rua, né, na via pública e tudo mais, e toda a repercussão que isso deu, o componente emocional que isso gera, é óbvio, já falei disso no vídeo anterior, não vou me estender muito aqui. Claro que isso é emocionalmente desgastante, é claro que isso é um problema, é claro que isso não deveria estar acontecendo. Agora, o que acontece, na verdade, é que nós temos uma divisão entre aquilo que se chama a opinião pública, que é aquilo que a Flávia Oliveira tenta ali dar uma relativizada, e a visão de mundo dos nossos intelectuais. Óbvio, eu também já falei um pouco disso no vídeo passado, mas eu queria pontuar aqui uma coisa que é bastante específica do formador de opinião televisivo, digamos assim, né? Por quê? Porque antigamente, antes da era da internet, a gente tinha que confiar naquilo que a TV nos dizia. Então a gente tinha pouca informação, algumas pessoas liam jornais, por exemplo, mas também o jornal ali tem a opinião dos colunistas e tudo mais, então você era meio que obrigado a ficar com a opinião dos especialistas, né? Então você não tinha muita opinião pública girando, assim, né? Claro, tinha as conversas de boteco, as conversas de feira, da família, dos grupos de amigos, mas isso não era uma coisa tão pulverizada como é hoje com a internet. Outros canais também de notícia, de opinião e tudo mais, surgiram com a internet, tornando, claro, a opinião uma coisa muito mais difundida e pulverizada e também muito mais plural do que antigamente, né? Então, quer dizer, é claro que a gente acabava confiando muito naquilo que os intelectuais e os jornalistas e os formadores de opinião falavam, e hoje você tem uma parcela grande da população que não tá nem aí pra isso, né? Que inclusive nem gosta, né, dos canais oficiais aí, né, dos canais da mídia mainstream, e só se informa pela internet, só se informa dentro dos grupos de WhatsApp. Claro que isso tem seus prós e seus contras, tem coisas boas e coisas ruins nesse aspecto, mas o fato é que aquele formador de opinião televisivo, aquele intelectual público televisivo, sobretudo, ele parece que ainda não compreendeu muito bem o que ocorreu com essa mudança, né? Houve uma mudança no caráter da opinião pública. E aí o que acontece é que muitos desses intelectuais, eles ficam tentando controlar a opinião pública, manipular a opinião pública e tentando impor muitas vezes a sua opinião, que é uma opinião pessoal no fim das contas, né? O que a Flávia Oliveira tá fazendo ali é imprimindo a sua opinião pessoal em cima dos dados, fazendo uma interpretação que é própria sua dos dados que são factuais, né? As pessoas foram entrevistadas, né? Então, em vez dela dizer assim, olha, a maioria da população aprovou, e falar isso com todos os ônus que isso carrega, porque, claro, as pessoas estão apoiando mesmo, e foi sim uma coisa terrível que aconteceu, mas o fato das pessoas apoiarem aquilo tem uma causa. E a causa pelas quais as pessoas, ou pela qual as pessoas estão apoiando, é completamente ignorada pelos formadores de opinião, na maioria dos casos. Eu tô aqui fazendo uma generalização, mas é claro, a exceção acaba confirmando a regra. As pessoas estão cansadas de violência. As pessoas que moram naqueles morros estão cansadas de serem coagidas pelo crime. As pessoas que não moram no morro, as pessoas que estão em outros lugares do Brasil, estão cansadas de serem assaltadas, de serem coagidas, de viverem com medo, de viverem cercadas, de verem seus entes queridos sendo mortos por bandidos em assaltos por causa de celular. O jovem que sai da periferia para ir trabalhar, que pega 2, 3 conduções por dia, ele não quer mais ver o seu celular sendo roubado, o celular que ele tá pagando ainda. Então a gente vive sim num país que é extremamente violento, que tem um número de assassinatos por ano que é gigantesco, que passa dos 40 mil. E eu já falei isso aqui também no canal, é que a maioria desses crimes violentos ocorre entre brigas de facções, dentro da esfera do crime. Não é uma coisa que a polícia tá matando todo mundo. Então é claro, existe aí uma mentalidade dentro dos formadores de opinião de que o grande problema é a letalidade policial, mas o Brasil vive uma guerra civil. É uma guerra civil silenciosa, mas é um estado de guerra civil. No Brasil mata-se muito mais do que se mata em guerras. Então isso é um problema. E não há uma maneira branda de resolver esse problema. É claro que precisa fazer, de novo, vou repetir o que eu falei no vídeo passado. Tem que haver um trabalho de cima para baixo, pegar lá quem é o grande mandante. Se é que há, no caso, por exemplo, do Comando Vermelho, um grande mandante
comandante que fica sentado num escritório dentro lá das instâncias mais altas da sociedade, manipulando aqueles soldadinhos de chumbo que ficam ali trocando tiro com a polícia lá no chão de fábrica, digamos assim, de uma favela carioca. Parece que as coisas não são muito assim, pelo menos ali no Rio de Janeiro, porque o crime organizado do Rio, aquelas facções criminosas, elas vivem de controlar território, né? Elas vivem ali, elas comercializam ali o comércio, é o Gato Net lá, o CVNet, é o gás, é não sei o que, é o mototáxi. Então eles comandam ali regiões inteiras, colocam barricadas e aí eles trabalham com domínio territorial. E isso é um problema de guerra, né? É um problema que precisa ser resolvido como um problema de guerra. Como o capitão do BOP, lá até falei dele aqui no canal já uma vez, o Rodrigo Pimentel fala, né? Esse é um conflito armado não internacional, né? Para usar as palavras que ele usa. Então não é uma coisa normal que tá acontecendo. Isso já saiu da normalidade, não é só um problema de criminalidade comum. Então o formador de opinião, esse que é o global aí e tal, o que eles não querem admitir é que não há uma maneira fácil de resolver isso. E que resolver isso vai exigir um nível não muito agradável de violência, infelizmente. Então não tem outro jeito de resolver. É claro, precisa de inteligência, precisa prender sem dar nenhum tiro, precisa fazer incursões ali com o mínimo de vítimas possível. É claro, isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, a gente não pode tergiversar em relação aos fatos. Mas eu queria comentar aqui duas coisinhas que eu acho que são importantes para entender essa visão de mundo dos nossos intelectuais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a opinião desse tipo de formador aí, de comentarista, como a Flávia Oliveira, é que a opinião que ela emite, ela não é mais pautada por uma visão da realidade. Então, quer dizer, ela olha para a realidade, é aquela frase, né? Você vai acreditar naquilo que eu estou te falando ou no que os seus olhos estão vendo? Então, ela olha para a realidade e ela não quer entender que a realidade é mesmo cruel e que o ser humano é mesmo ruim e que, às vezes, o conflito é inevitável. Mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Porque ela tem uma mentalidade que é o pensador, né, contemporâneo, pós-moderno, via de regra, ele é influenciado por ideologias que vêm lá do século XVIII e que são mormente influenciadas por Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é aquele filósofo do contrato social que tem a famosa frase, que eu também já repeti aqui nesse canal, de que o ser humano é bom e é a sociedade que o corrompe. E aí, esse tipo de análise que eles fazem da sociedade é assim, o traficante, aquele jovem que se envolve com o crime organizado, ele não é culpado, ele não tem agência. Quem é culpado daquilo? A causa é social. Então, porque ele não tem escola, não tem saúde, não tem lazer, então ele vai entrar no crime. Então ele vai entrar no crime não porque ele escolhe entrar no crime também, mas porque ele é, de certa forma, levado a isso por um problema social. Então, esse tipo de análise e de opinião vem sim lá do Rousseau, depois entra por Marx e tudo, que também vai olhar as coisas como problema de classe social. Então você deixa de pensar na agência dos indivíduos, você deixa de olhar o ser humano enquanto um ser humano individual, que toma decisões, que erra, que acerta, e você passa a ver tudo dentro de uma instância abstrata. Então o problema da violência no Brasil, para essas pessoas, não é um problema ligado à maldade humana, por exemplo, que precisa ser controlada com leis, né, e com moralidade, e com educação dentro de casa, e para entrar na polêmica também, com a presença dos pais e de uma família ali que pode ajudar e controlar esses ímpetos que a juventude tem de fazer besteira. Não, essas pessoas não entendem assim. Elas entendem que o problema está na sociedade, ou está nas classes mais altas, na elite, ou que está nas estruturas sociais, no sistema. Quando o Luciano Huck, lá no seu comentário, no seu programa, disse, olha, o verdadeiro criminoso não está lá nas favelas, ele está lá, sei lá, na Faria Lima, ou tá ali, né, sei lá, no Leblon, né, de repente, tá lá, né, nos lugares dos ricos. Ele tá falando uma abstração, porque ele não sabe onde tá essas pessoas, eu acho. Mas ele usa disso para dizer, olha, o problema são as classes mais altas, o problema são os ricos que comandam a ação dos pobres. O problema é um problema de classe, o problema é um problema social, não é um problema das escolhas daqueles indivíduos que são coagidos e cooptados por facções criminosas. O filósofo Irving Babbitt, nesse livro aqui, ó, Democracia e Liderança, ele tem um capítulo dedicado a analisar o pensamento de Rousseau. E ele chama o pensamento de Rousseau, né, ou ele diz que Rousseau tem uma imaginação idílica. Por quê? Porque o Rousseau parte não de uma observação da sociedade, mas ele parte de uma imaginação. Ele imagina que em algum momento da pré-história humana, pré-história porque não tem dados sobre isso, o ser humano era bom. Era uma espécie de semi-primata que vivia num estado de natureza sem maldade, sem vontade de domínio sobre nada, e que ele vivia ali numa espécie de idílio mesmo. E que só quando alguém marca ali um território, fala isso é meu, e começam as disputas, e começa a se organizar, então começam a se organizar as sociedades civis, é que o problema aparece, né? Então ele esquece aquela coisa que o cristianismo, por exemplo, e outras religiões, vão chamar de natureza humana, né? E sobretudo do pecado que está intrínseco à natureza humana, e que praticamente formou o Ocidente, essa ideia de pecado original, né? De que o pecado está intrínseco ao homem, que o ser humano é naturalmente ruim, né? Ruim no sentido de que ele é defeituoso, né? Ele é imperfeito, essa é a melhor palavra. Ele troca isso, ele muda isso para um ser humano bonzinho, e que esse ser humano bonzinho, ele é corrompido pela organização social. Então eu queria ler um trechinho aqui da obra do Babbitt para exemplificar e explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Abre aspas. O que evidentemente embasa a mitologia que Rousseau assim cria é um novo dualismo. O dualismo antigo punha o conflito entre o bem e o mal no coração dos indivíduos, com o mal tão predominantemente desde o pecado original, que convinha ao homem ser humilde. Com Rousseau, esse conflito é transferido do indivíduo para a sociedade. Que existe um resíduo do dualismo antigo em Rousseau, isso fica muito claro. Porém, fica igualmente claro que a influência real de seu trabalho foi quase totalmente associada a um novo dualismo. O princípio guia de sua obra escrita, diz ele, é
mostrar que o vício, o erro, estranhos à constituição do homem, são trazidos de fora, que eles se devem, em síntese, às instituições. Ora, na prática, por instituições entenda-se os homens que as administram. Um pequeno grupo no topo da hierarquia artificial, reis, padres e capitalistas, senta-se sobre a tampa, tenha ela a forma que tiver, e impede que a bondade nativa do homem jorre torrencialmente. A culpa, em qualquer caso, não é da natureza. Fecha aspas. Então, essa é a visão de mundo de pessoas como a Flávia Oliveira. Então, o problema não está nos indivíduos. O problema não será resolvido com leis mais duras, com punições mais severas que coíbam a vontade das pessoas de cometerem crimes. Porque, na verdade, é isso que acontece. E as pessoas estão cansadas dessa leniência, porque tem um discurso aí, por exemplo, de encarceramento em massa, ao mesmo tempo em que a gente vê as pessoas sendo presas e soltas no momento seguinte, que a gente está cansado de ver reincidência no crime, pessoas que são presas dezenas de vezes. Então, há muita gente nas cadeias? Bom, mas por quê? Porque há muito crime no Brasil. Mas dizer que há um encarceramento em massa e que as pessoas são presas e ficam presas, isso a realidade não nos mostra. É exatamente o contrário. Então, quando você transfere a responsabilidade individual para abstrações como estruturas, sistemas, ou classes ou grupos específicos, e você tira a responsabilidade dos indivíduos, você não consegue mais enxergar o problema como um problema a ser resolvido nos indivíduos, ou para com os indivíduos. E que os indivíduos que estão ali na criminalidade, eles também são responsáveis pelos crimes que cometem. E aí você torna a análise mais real, né? E eu não estou dizendo que com isso você tem que celebrar, já falei disso no vídeo anterior, não é celebrar a morte de ninguém, não é justificar, de certo modo, a morte de jovens que morreram ali, que estavam no crime e tudo mais, mas é você entender que esse é um problema também daqueles indivíduos que escolheram a criminalidade como uma forma de ascensão dentro de uma hierarquia local, ali no morro, na favela e tudo mais, que sim, tem uma porcentagem de escolha nisso tudo, isso precisa ser levado em consideração, porque aí você não fica só com dó, né? Porque, claro, você tem que lamentar, como eu falei no vídeo anterior também, mas você tem que olhar a realidade, e que a realidade precisa ser enfrentada como ela é, e que é preciso energia do poder público para resolver isso, é preciso inteligência, mas também vai ser preciso uma boa dose, e não uma dose muito, digamos assim, normal de conflito, né? E que a gente vai ter que suportar isso, se o poder público assim quiser fazer. A gente vai ter que saber lidar com isso de uma melhor maneira, e não só jogando a culpa no poder público, jogando a culpa na polícia, jogando a culpa em instâncias abstratas da sociedade, para você não querer culpar, obviamente, a criminalidade, o indivíduo que se torna criminoso e que paga com a sua vida, né, por estar lá com um fuzil na mão, trocando tiro com a polícia. Então, você ficar aí relativizando e falando que homem apoia, mulher apoia menos do que homem, os ricos apoiam menos do que pobres, e que o problema está na classe A ou classe B, não, é um problema do Brasil, e que todo mundo tem que se envolver nisso e entender que esse é um problema que precisa ser solucionado, porque ninguém aguenta mais viver tanta violência como nós estamos vivendo no Brasil. Então, deixa seu comentário aqui se você concorda, se você discorda, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.